Olá a todos! Vamos agora para a nossa aula de número 3 da unidade 1. Nas sessões anteriores, vimos um breve estudo da função afim e da função quadrática. Estudaremos nesta aula a circunferência por meio da geometria analítica. Para isso, sejam R maior que zero, um número real, positivo, e um ponto C, A, B, pertencente ao R2, ou seja, ao plano cartesiano. A circunferência de centro CAB e raio R é o conjunto dos pontos P, X e Y, tais que a distância do ponto P ao centro C, esse ponto CAB será o centro da circunferência, é igual a R, tá? Ou seja, raiz quadrada, essa é a fórmula da distância, de x menos a ao quadrado, mais y menos b ao quadrado, igual a R. Elevando os dois lados ao quadrado, nós temos então que x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. Vou chamar então essa expressão, que é a equação da circunferência de centro CAB e raio R, de asterisco. Aqui, na parte esquerda, nós temos a nossa circunferência de centro CAB, raio R, em um ponto qualquer na sua borda. Normalmente as circunferências são denotadas por uma letra grega. Neste caso, é a letra grega lambda. Tá? Uma observação muito importante é que x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado menor ou igual a r ao quadrado, então eu troquei o sinal de igual, troquei a igualdade por menor ou igual. O que representa esse conjunto de pontos? Vai representar o círculo de centro CAB e raio R, tá? Então, o círculo é o conjunto dos pontos que estão no interior da circunferência mais os pontos da circunferência, tá? Ou seja, o interior mais a casquinha ali, que é a circunferência. Um outro conjunto importante também é a parte exterior da circunferência. Ela é denotada por esse conjunto aqui, x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado maior que r ao quadrado. É a região exterior à circunferência de centro C, AB e raio R. Como aqui nós temos um maior estrito, então os pontos da circunferência não são incluídas nesta região exterior. A partir da expressão asterisco, que é a equação cartesiana de uma circunferência, podemos obter duas expressões para y, isolando o y aqui desta equação, tá? Então, eu passo esse termo aqui, x menos a ao quadrado, para o segundo membro, tá? Extrai a raiz quadrada e passo esse b, que está aqui subtraindo, passo para o outro lado, somando. Então, eu vou ter y igual a b menos raiz quadrada de r ao quadrado menos x menos a ao quadrado, tá? Então, temos essa expressão aqui, ou seja, meu y é uma função de x, tá? Vou denotar essa função de 1. Tomando o sinal positivo, quando eu extrair a raiz quadrada, eu vou ter a outra expressão, y igual a b mais raiz quadrada de r ao quadrado menos x menos a ao quadrado. É a minha expressão 2.
tá? Aqui à esquerda, eu coloco o gráfico dessas funções, tá? Eu tenho que o centro AB, eu tenho a reta y igual a b, e a expressão 1 é a metade da circunferência, a metade inferior da circunferência, que está aqui o gráfico em azul. Enquanto que, quando eu tomo o sinal positivo, é a metade superior da minha circunferência de centro AB e raio R. Tá aqui em verde. Então, portanto, a circunferência é uma curva fechada que não representa uma função na variável x, mas eu posso obter duas funções. Essa observação é importante porque no estudo de integrais duplas nós temos que delimitar a região de integração. E quando tratarmos de coordenadas polares, as regiões circulares, né, estão muito presentes e temos que identificá-las para resolver a integral dupla. Então, novamente aqui, eu comento que as expressões 1 e 2 são funções de x, ou seja, y é uma função de x. Bom, um aspecto muito importante quando estuda a circunferência é como identificá-las. Tá? Então, eu apresento essa proposição 1.1. Sejam A, B, C pertencente aos reais e um delta, que não é o discriminante da equação do segundo grau. Esse delta ele vai ser o A ao quadrado, esses três, é o primeiro número aqui ao quadrado, mais B quadrado menos C. Tá? Então, esse delta aqui está relacionado à circunferência. E vamos considerar também a equação nas variáveis x e y. X quadrado mais y ao quadrado mais 2ax mais 2by mais c igual a 0. Tá? Então, como nós estamos estudando circunferência, uma observação muito importante aqui. Nas circunferências, o coeficiente do x² e do y² são iguais a 1. Tá? Ou iguais a 1, ou eles são iguais a um outro número. Tá? Mas tem que ser iguais. E, por conveniência, eu denotei o coeficiente de x por 2a, e o coeficiente de y por 2b, e o termo independente por c, onde A, B e C são os números que foram dados anteriormente. Né? Essa expressão, que eu vou chamar ela de 2 asterisco. Então, nós temos 3 casos para analisar dessa equação nas variáveis x e y. Tá? E os casos estão relacionados com o sinal do meu delta apresentado aqui. Item I. Se meu delta é menor que zero, o duplo asterisco, que é essa equação, não representa nenhuma curva do plano cartesiano. No item 2i, se o meu delta é igual a zero, aquela expressão 2 asterisco corresponde ao ponto menos a menos b. Ou seja, uma equação de duas variáveis no plano cartesiano pode representar apenas um ponto. E no item 3i, que nos interessa, é que se o delta é maior que zero, a expressão 2 asterisco representa a circunferência de centro menos a menos b e raio r raiz quadrada de delta. A demonstração vocês podem encontrar na página 7 da unidade 1. Vejamos, então, uma aplicação desta proposição, que é o exemplo 1.7. Vamos ler o enunciado. Determine o raio e as coordenadas do centro da circunferência
x² mais y² mais 4x menos 6y menos 17 igual a zero. Resolução. Nós iremos resolver de duas maneiras. A primeira, utilizando a proposição 1.1, e a segunda maneira, nós iremos completar quadrados. Vamos lá então. Bom, nós temos que x² mais y² mais 4x menos 6y menos 17 igual a zero. Essa foi a expressão dada. Já sabemos que é uma circunferência porque os coeficientes de x² e y² são iguais a 1. Nós também temos a expressão geral. x² mais y² mais 2ax mais 2by mais c igual a zero. Vamos comparar então os termos, olha. 4 acompanha o x, 2a acompanha x. Portanto, o meu 2a é igual a 4, o que implica que a é 2. Voltando aqui, 2b acompanha y, menos 6 acompanha y, então 2b é igual a menos 6, o que implica que b é menos 3. O termo independente aqui é c, o termo independente aqui é menos 17, então c é menos 17. Usando agora a expressão do delta, que é a² mais b² menos c, substituindo os valores, vamos ter aqui 2², que é o valor do a, mais o menos 3², que é o valor do b, menos o menos 17. Tem que fazer jogo de sinal aqui, tá? Fazendo essas contas aqui, nós vamos ter 30. Portanto, o RAI é raiz quadrada de delta, que é a raiz quadrada de 30. As coordenadas do centro são o oposto do número a, então é menos 2. Tá? O meu azinho, então, é menos 2. E o meu bzinho é o oposto do menos 3, ou seja, 3. Bom, caso o aluno não conheça essa proposição, mas sabe utilizar bem o completamento de quadrados, eu apresento esta outra maneira aqui. Completar quadrados é uma técnica muito útil na matemática, principalmente no cálculo de integrais simples aí, de funções racionais ou funções em que o expoente x é igual a 2. Tá? Então vamos lá, eu coloquei aqui colorido os termos aqui para explicar bem o completamento de quadrados. Ó, nós temos que x² mais y² mais 4x menos 6y menos 17 igual a zero. Esse 4 aqui, olha, eu sempre coloco um 2 multiplicando. Então vai ficar x², aproximei o outro termo aqui, ó, o 4x eu aproximei do x². E o 4 eu troquei por 2 vezes 2 vezes x. Então eu tenho o quadrado do primeiro mais duas vezes o produto do primeiro, que é x, mais um 2 aqui em verde. É esse 2 que vai ter que acrescentar um quadrado para nós completarmos quadrado. Mesma coisa irei fazer para o y, y², y². O menos 6 eu escrevi menos 2. E qual o número que multiplica menos 2 para que dê menos 6? Só pode ser o 3. Então, observa, ó, menos 2 vezes 3 é menos 6. Ó, volto aqui. Tá? Igual a 17. Pego esse 17, passo para o outro lado. Então, está aqui um 2 verde e temos aqui um 3 em roxo aqui. Tá? Agora, olha só o que eu irei fazer. O completar quadrado significa que esse 2 verde eu somo 2 ao quadrado aqui. Escrevo tudo de novo e somo 2 quadrado. Esse 3 aqui significa que é o quadrado que eu devo acrescentar. Então vai ficar y² menos 2 vezes 3 vezes y mais 3 quadrado, igual a 17. Mas
A equação não pode ser alterada. Portanto, nós devemos também somar esse 2 ao quadrado do outro lado, para manter a igualdade. Vou somar esse 3 ao quadrado que está aqui, ó, tem que somar um outro 3 ao quadrado do outro lado, para manter o equilíbrio da equação. Tá? Agora, de produtos notáveis, essa expressão que é o x² mais 2 que multiplica 2 vezes x mais 2 ao quadrado é x mais 2 ao quadrado. Por quê? Eu estou usando aquela fórmula do quadrado da soma. É o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o produto do primeiro, que é x, vezes o segundo, que é 2, mais o quadrado do segundo. Portanto, é x mais 2 ao quadrado. Aqui, de forma análoga, eu vou ter y menos 3 ao quadrado. Realizando essa aritmética aqui, eu vou ter 17 mais 4 mais 9, que é igual a 30. Portanto, olha, eu reescrevi a equação dada na forma de quadrados. Completei quadrados. Aqui implica, então, que o r é a raiz, o r ao quadrado é 30, de modo que r é a raiz de 30. E o centro C são esses números aqui dentro do parênteses com o sinal trocado. Menos 2 e aqui o menos 3 vira 3. Está aí, então, um estudo rápido sobre circunferências no plano cartesiano.